Relacionamentos de Casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão assistindo ao vivo, a vocês que vão assistir ao longo da semana, em outro momento de vida. E lembrar que nós temos sempre o nosso colega aqui do Impassex, o Rafael Teixeira, que participa, traz as discussões e sempre temos um convidado. Bem, sempre, nem sempre, mas hoje temos. Nós temos um outro psicólogo, Pedro Quaresma. Primeiro, quero agradecer a você e depois, Rafael, dar as boas-vindas também. Pedro, obrigado. Oswaldo, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É uma honra estar junto com você aqui nessa mesa. Alguém que eu admiro tanto e que certamente sabe muito mais, falar muito melhor sobre esse tema do que eu. Não necessariamente, que eu acho que cada um de nós tem uma visão que complementa. E, Rafael, boa noite e obrigado por estar aqui com a gente de novo. Eu que agradeço, Oswaldo. Boa noite, Pedro. Agradeço pela sua presença. E acho que hoje é um tema muito relevante para nós, né, Oswaldo? A gente vai falar sobre saúde mental e casais. Eu queria começar te perguntando, Pedro, como é que a gente pode correlacionar saúde mental e casais? De início, assim, de maneira mais superficial, o que você entende que é importante sobre esse tema? Acho que a saúde mental é permeada pelas relações, né? Então, as relações interpessoais acabam ditando um pouco parte do que a gente chama de saúde mental. E a relação interpessoal mais importante da vida de uma pessoa que vive com uma parceria é o casal, é a relação de casal. Então, se essa relação não está bem, certamente outras áreas da vida dessa pessoa não vão estar bem também. A saúde mental certamente vai estar prejudicada de alguma forma. Então, acho que dá para começar a pensar esse papo a partir daí. Perfeito. E acho que isso se relaciona muito, né, Oswaldo, com o que a gente conversou em vários programas sobre o quanto as nossas relações, e nesse caso as relações de conjugalidade, os relacionamentos, casamentos, vão impactar na maneira como eu me sinto, na maneira como eu me vejo, como é que a gente constrói essa saúde cotidiana. Né? São duas pessoas e é uma terceira entidade que também modula essas duas pessoas, só que essas duas pessoas também desenvolvem papéis, formas de interação, e uma interfere na outra. Pedro, você tem alguma ideia sobre o que você gostaria de conversar com a gente sobre isso que você já introduziu, essa questão do casal? Eu tenho uma ideia. Eu gosto muito, Oswaldo, de começar falando sobre a diferença entre paixão e amor. Ok. Vamos pensar que paixão, só para a gente começar do mesmo ponto aqui. Paixão é aquele início da relação, no qual as pessoas vivem uma certa neblina. Vivem uma idealização do parceiro, da parceria, e isso vai passando com o tempo. Eu gosto muito da ideia de um filósofo chamado Alain de Botton, que diz que o amor começa quando a paixão começa a esvanecer. Ele fala um pouco sobre isso, e o amor é construído. Então eu gostaria de pensar sobre esse ponto, sabe? Eu sempre gosto desse verbo, o construído. O construir é uma coisa que depende, então, de ação das pessoas. Não é alguma coisa que cai naturalmente. O amor é aprendido, Oswaldo. O amor é aprendido. As pessoas têm capacidade de amar, mas o amor em parceria romântica é aprendido. Você vai se adaptando a como aquela pessoa é. Amar também é aceitar as características mais difíceis daquela pessoa. A gente não ama quem a gente idealiza, a gente ama uma pessoa real. E acho que me vem, Pedro, essa ideia de que o amor também não é só essa ideia que a gente tem construída de um sentimento, uma emoção, mas também amor é ação, né? Então, como é que eu me correlaciono com essa pessoa todos os dias, cotidianamente, para que então esse amor exista, né? Porque amor não é somente o que eu sinto, mas o que eu posso fazer e como ele é construído nessa relação, né? De dupla. Verdade. O amor é construído na relação de dupla. Mas pode ser trio também, pode ser quantidade que se combinar. São sempre ao menos duas pessoas, é um grupo especial. E quando nós falamos de saúde mental e você começou a dizer de paixão e amor, me passou a compreensão de que assim o amor é mais afeito a uma saúde mental. É isso? Porque muita gente gosta de sentir a paixão, que a paixão é avassaladora, toma conta da gente, e a gente... Ok?
mas o amor é algo que facilita viver o cotidiano por um prazo muito prolongado, não igual à paixão. E nessa construção você está querendo também, ou está passando a ideia de que nós estamos, ao construirmos o amor, nós estamos construindo uma saúde mental? Sem dúvida. Oba! Então, eu acho que essa é a ideia. Então, quando você ama alguém, você cuida daquela pessoa. Você, muitas vezes, Oswaldo, está a serviço daquela pessoa. Né? Quando você tem um animalzinho, um pet, quando você tem um filho, quando você tem um parente que está adoecido e você precisa cuidar, o amor se representa no serviço que você presta àquela pessoa. Isso. Então, se adaptar a diferentes características do outro é também um serviço, é você se doar. Se você faz a tua relação com aquela pessoa, Oswaldo, de forma a corrigir, a mudar aquelas características da pessoa, você acaba fazendo com que a saúde mental dela fique meio bagunçada. Você vai fazer com uma pessoa que convive com você que se sinta culpada, se sinta ansiosa, angustiada, né? Uma pessoa que sempre está devendo para você. Então, o amor é sobre aceitação. Aceitação, e a aceitação você também conta que é um cuidar da outra pessoa. Cuidar significando, eu não posso ficar conduzindo essa pessoa a se sentir mal. Mas isso me vem, Oswaldo, e acho que é muito recorrente quando eu atendo casais na clínica, que é essa ideia de que se eu então estou casado, eu tenho um relacionamento, eu preciso abrir mão das coisas. E aí a gente acaba entrando num processo às vezes muito destrutivo, em que eu deixo de fazer o que gosto, deixo de ver as pessoas que eu quero porque eu tenho um relacionamento e eu amo, então eu não posso fazer o que eu quero. E essa é uma ideia bastante conturbada do que seria amor e saúde mental, né? Quer dizer, nessa coisa do casal, a gente tem que pensar nos indivíduos. O que você acha, Pedro? Vamos pensar nisso. Eu penso no seguinte, eu estava comentando com vocês antes da gente começar aqui, e fazendo uma autorrevelação, eu passei por uma situação muito delicada, talvez a mais difícil da minha vida. Minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. Estava tudo bem, tudo normal, uma pessoa jovem, 2 filhos pequenos, de repente vem um tsunami que invade a nossa vida. Por 2 anos ela ficou se cuidando, se tratando, fez tudo o que vocês podem imaginar que alguém que descobre um câncer faz, se curou, está tudo bem, tudo ótimo, a gente está muito feliz por isso, mas durante esses 2 anos eu tive que me tornar um outro tipo de parceria. Eu fui uma parceria que tive que me tornar um pai mais presente, alguém que cuida de tudo em casa, alguém que cuida dela quase como se fosse uma outra filha. A minha relação de amor e inclusive a minha relação de atração sexual por ela precisou mudar por um tempo. Depois voltou tudo ao normal, mas eu precisei me adaptar a isso. E um dado muito importante que eu fui buscar durante esse tratamento dela é que, eu não me lembro a porcentagem, mas é alguma coisa assim, em torno de 30% dos casais, após um episódio de câncer de mama, se separam. O homem se afasta da mulher e vai viver uma outra vida. E aquela mulher fica, ainda num momento de bastante fragilidade, desamparada. Então, imagino eu que seja por conta disso, porque essa adaptação a um novo cenário é muito difícil. Essa mudança, né, temos uma relação muito longa às vezes, né? E aí o nosso relacionamento muda radicalmente mediante as situações da vida. Às vezes é familiar, às vezes é uma questão financeira, trabalho. E a gente passa por um ajuste que, teoricamente, né, colocamos assim, isso não era acordado inicialmente, né? Então, como é que a gente vai se reorganizar para dar conta das demandas, né? Oswaldo, a gente tem alguns comentários aqui na live. A Juliana colocou assim, aceitação e respeito, né? Aceitação e respeitando os seus limites, né? Então, quanto eu posso fazer coisas e respeitar os meus limites enquanto pessoa. E a Raquel colocou, né? Amor é cuidado, porque quando cuidamos, aprendemos com o outro, né? E o quanto a gente precisa aprender essa flexibilidade, acho que é uma boa palavra para isso, né? Tá. Deixa eu fazer um comentário para a Juliana. Então, você está assistindo a gente ao vivo aqui, né, Juliana? Eu penso que, sabe que enquanto eu estava falando sobre isso, eu estava pensando, mas espera aí, até que ponto a gente deve aceitar a ideia de que eu devo me moldar de acordo com as necessidades da minha parceria? Né? Essa não é uma regra. É necessário ser flexível, mas tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Porque você se moldar sem limites também impacta a sua saúde mental. Né?
Então, nós estamos falando que existe sim um equilíbrio aí para considerar e ponderar essas coisas. Nós podemos fazer alguns esforços durante algum tempo para dar apoio para outra pessoa que precise, mas também com vistas a desenvolverem uma outra forma, um outro formato, uma outra maneira depois que a fase de crise ou de problemas passar. Eu acho que isso vai... Você estava falando, Oswaldo, até me veio essa coisa que é tão natural na nossa sociedade, né? A partir do momento que eu casei, a vida acabou, né? Aquelas brincadeiras de camiseta, né? Game over, coisas assim. O quanto isso não é prejudicial para essa própria relação que se inicia, porque eu deixando de fazer o que gosto, deixando de ver as pessoas que eu quero, deixando de ter momentos sozinho, muitas vezes que as pessoas entendem que não podem, eu prejudico a relação e a mim mesmo, né? E nesse sentido, a minha saúde mental, a saúde mental deste casal que se constitui, deixa de existir, né? E são brincadeiras, acho que tão comuns, que a gente começa a ver e com um certo cuidado a gente entende que é perigoso, né? E aí acho que a gente entra em uma discussão a respeito da individualidade de cada parceiro, né? Então, como é que a gente vai fazer para o casal ficar bem e para, por exemplo, quando saem para jantar, terem assuntos para conversar? Casais que têm filhos sempre falam, dizem isso, né? Olha, a gente quer tanto um tempo para ficar junto, aí eu consegui deixar as crianças com a vovó, saímos para jantar e falamos só sobre as crianças. Falar sobre as crianças é ótimo, é excelente. Mas falar só sobre elas, às vezes, é um problema, né? sintoma de um problema na relação. Exatamente. Então, eu queria, eu acho que eu me alonguei um pouco, mas eu queria falar sobre individualidade, sobre cada pessoa poder ter seu espaço, poder ter seu espaço de amizade fora da relação, seu espaço de convívio familiar, hobbies, e que tenha outros interesses para que essa relação também seja alimentada. E é importante que cada pessoa também dê espaço para o outro. E dar espaço não é fácil às vezes, porque nós somos egoístas. Nós queremos pra gente. É quase biológico. Nós queremos pra gente. Ser egoísta está quase na nossa programação aqui. Tem que ter um esforço pra gente deixar o outro fazer. Sermos humanos implica em compreender que o outro também precisa de uma individualidade. E você justificou por uma coisa que eu já estava aqui imaginando. Esse casal saindo para jantar, como você disse, numa noite. Se sentam à mesa, vão pedir alguma coisa e começam a conversar. Sobre o quê? Se os dois tiveram atividades individuais, têm o que trocar com mais facilidade do que simplesmente falar sobre as coisas comuns que os dois vivem, como, por exemplo, os filhos. Não que os filhos sejam devam ser deixados de lado. Não, mas os casais já falam dos filhos mais costumeiramente. Mas não falam de si, não falam de futuro, não falam... Às vezes eu percebo, Rafael, assim, às vezes os casais em sessão até têm dificuldade de falar de uma coisa que pode ser simples. A gente queria viajar. Ótimo, então vamos conversar sobre isso. Vocês vão para onde? Quer fazer o quê, né? Quero viajar para viajar e conhecer lugares ou quero viajar para descansar e não sair de um hotel e fazer alguma coisa que seja confortável, né? Às vezes é necessário isso, senão aquela coisa, a gente caminha 20 quilômetros cada dia e a gente chega para dormir. Não temos um momento casal, né? Estamos o dia inteiro juntos e não temos um momento casal. Ou seja, tudo tem que ser conversado, negociado e também ter a felicidade de trazer para outra pessoa aquilo que as atividades individuais fizeram com a gente. Né? E sabe que uma das coisas que eu costumo sugerir para casais, eu também sou terapeuta de casais, e eu sugeri que eles busquem um hobby comum. Um hobby comum? Que tipo? Um hobby comum. Puxa. Carteado, que caminhem juntos, que comecem a correr juntos, que tenham um hobby. Né? Porque atualmente a gente se aprofunda tanto no hobby, né? O corredor sabe tudo sobre corrida, do tipo de tênis, o tipo de roupa e as provas e tal. Quando você faz isso em conjunto, você tem um outro assunto. É muito interessante. Né? Pedalar, vai fazer cinema. Então, o meu hobby é assim, então vamos juntos. Pode construir. Sabe aquele casal que assiste todos os filmes do Oscar, na época do Oscar? Aí tem muito assunto para falar sobre aquilo. Temos muitos comentários interessantes, Oswaldo, aqui na live. A Karen comentou assim, é importante se conhecer para criar limites claros, né? Então, o quanto eu me conheço, eu consigo estabelecer aquilo que eu posso, não posso, quero ou não quero. A Carla comentou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, quando... aquela coisa de fazermos tudo junto mata o amor e a paixão. As pessoas envolvidas perdem a saúde mental. Porque se eu tô sempre junto, e esse junto não necessariamente é prazeroso,
a gente acaba tendo um distanciamento, né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica de casal como construída por pessoas individuais. E aí eu também lembrei, enquanto vocês estavam falando, é aquela ideia, né? O quanto eu posso deixar você ir, porque você pode voltar mais feliz, mais tranquilo, mais disponível a conversar, né? Não é uma coisa que mata o relacionamento ter uma individualidade, muito pelo contrário, né? E esse casal, em termos de saúde mental, você já apontou algumas coisas. Existem várias coisas para serem divididas, algumas coisas que precisam ser vivenciadas individualmente, outras coisas que também dizem respeito ao desenvolvimento, à construção do amor, de um relacionamento baseado numa afetividade que é uma coisa muito humana, não é? Eu quero dizer, humana, construída na humanidade e que não existia num passado não muito remoto. Porque eu sempre fico pensando, as pessoas falam de amor como se assim, tipo, os seres humanos sempre amaram. Da onde vem essa ideia? Se a gente não tem nem sequer registros históricos de um amor igual que nós estamos falando hoje. E isso tem uma importância, porque nós vivemos um momento onde nós designamos o amor como uma forma que permite o casal ter um relacionamento, manter o relacionamento. E você usou um argumento que me chamou bastante atenção, que é o cuidar. É cuidar do outro, tendo cuidado consigo, mas cuidar do outro. Eu estava pensando, Oswaldo, eu acho que isso, me diz, Pedro, isso faz sentido quando você atende casais, né? Que é, a gente tem uma vida muito corrida, né? Os casais têm muitas dinâmicas para resolver, então, família, filhos, questões financeiras, e viagem, trabalho. E aí acaba caindo num campo que o nosso tempo juntos vai acontecer, né? Ele acaba sendo... Espera-se espontaneidade de uma coisa que, se não houver organização, não acontece. Então, se a gente não parar e decidir quando nós vamos sair para jantar juntos, nós não vamos sair para jantar. Se a gente não parar e decidir quando nós vamos deixar as crianças com alguém, a gente não vai deixar as crianças com ninguém. Então, enquanto é necessária essa intencionalidade de vamos nos organizar para ter um momento de descanso que seja, né? Vamos nos organizar para estar juntos sexta-feira à noite. Porque as coisas se colocam tanto como prioridade que eu deixo de priorizar a minha própria relação com essa pessoa, né? Porque estamos todos os dias juntos e parece que isso é suficiente, não é, né? Olha, enquanto você foi falando, Rafael, eu fui pensando aqui em como nós vivíamos até talvez 40 anos atrás e como nós vivemos hoje. Nós vivemos uma vida muito mais nuclear e individualista. Sim. Atualmente. Cada um no seu apartamento, cada um com seus filhos, seus filhos na natação, na escola, assim, todo mundo ali em volta daquele núcleo. Sim. Há 40 anos as pessoas viviam quase como se fosse numa vila. Um grupo com várias pessoas cuidavam de uma criança. Então o casal não precisava se esforçar para ter um momento só para eles. Então, pensando nessa ideia, você precisa criar a tua rede de apoio. Sim. Tua rede de apoio de cuidado. Até quem não tem filhos. A rede de apoio para quem cuida da minha casa, quem cuida do meu pet quando eu saio. Né, quem passa para dar comida para os peixinhos, quem rega minhas plantas. Sim. Então eu não posso passar alguns dias fora com a minha parceria para fazer um hobby, para ir correr uma corrida de aventura. Sim. Então, pensando na ideia da corrida, no hobby. Eu acho que ele anda correndo por aí. Assim, eu estou pensando no esporte como um hobby para o casal. Sim. E que esse casal tenha uma rede de apoio para que eles possam ter naturalmente momentos bons. Agora, é muito importante marcar na agenda. Muito importante, porque nesse contexto nosso, Oswaldo, só para finalizar, no nosso contexto, se a gente não marca na agenda, ou no mínimo combina informalmente, a gente não consegue fazer acontecer. Os casais têm combinado, né? Vão marcar um horário para fazer amor. Exato. Você está contando que a intencionalidade, que é a palavra, o conceito que o Rafael usou, é necessário. Não dá para achar que vai acontecer porque é natural. É natural, humanamente natural, é intencional. Exige dizer, eu quero isso em tal dia, tal horário. Porque a gente faz isso com as outras coisas, caramba. A gente marca o horário de almoçar, de trabalhar, de dormir. Sim. Pois é. Olha, até mesmo então você estava falando até pode ser um hobby em conjunto. Passear em outra cidade. Conhecer restaurantes, né? Coisas que a gente pode fazer, né? Um dia da semana, um horário da semana, que, né, respeita a dinâmica desse casal, às vezes também muito atarefada, mas que dá condições para esse casal estar junto, né? E se for
nem que seja assim, vamos falar de filhos, mas vamos falar num lugar tranquilo, em que a gente possa ter tempo, comer uma coisa prazerosa, porque a gente pode construir essas possibilidades, né? Acho que um dos conceitos que mais me pega na clínica é quando o casal espera espontaneidade. Acho que espontaneidade é uma coisa que eu acho perigosa, porque parece que vai acontecer algo que eu não sei bem o que é, quando vai ser, e eu espero que ela aconteça seja boa. É perigoso e isso. E qual né? dos dois tem que ser espontâneo? Você percebe Pois que vira uma cobrança? Sim. E tem culpa envolvida? Muito. Eu estou esperando que você seja espontâneo comigo, você espera que eu seja espontâneo com você, né? E aí quando você é espontâneo, você espera que eu esteja totalmente aberto para que você... No momento que eu talvez não esteja, né? Isso. Exato. Caramba, você está contando que Precisa de diálogo. E os dois podem estar tendo conceitos diferentes sobre o que é essa espontaneidade, a intencionalidade, quem toma a decisão, quem... Nossa! E aí, quando você fala diálogo, nós temos falado muito ao longo dos programas a respeito de comunicação, de conversa, de diálogo, de entendimento. Essa não é uma coisa fácil e você já está nos adiantando que esse deve ser um assunto que nós podemos voltar a usar em algum outro momento de uma maneira mais direcionada. Porque já pensando em terminar o nosso tema aqui de hoje, quer dizer, nós partimos de uma coisa que é um casal, o relacionamento afetivo, amoroso, com o amor, a necessidade de desenvolver vários papéis ao longo do relacionamento e uma necessidade de, você usou o termo, aceitar. Porque o outro não é tudo aquilo que a gente imagina que o outro deveria ser ou que a gente gostaria que fosse. Mas o aceitar implica, bom, eu já sei que é assim, agora vamos viver as coisas boas. O que você gostaria, Pedro, de deixar como uma mensagem ao final desse nosso programa de hoje para as pessoas que estão ouvindo, aquelas pessoas interessadas que vão querer saber o que é essa história de saúde mental e casais? Eu gostaria de pegar o gancho e falar algumas coisas sobre diálogo. É importante demais que o casal esteja permeável ao diálogo. É importante demais que o casal, que cada lado saiba que quando você fala, você está sendo ouvido. Que cada lado, cada metade do casal saiba que o que você sente está sendo validado e não invalidado. Né? E partir do pressuposto de que se eu me sinto cobrado por você, se eu não me sinto amado por você, não importa se você me ama ou se você não me ama. O que importa é que eu me sinto assim. Você precisa entender que eu me sinto assim e se responsabilizar um pouco por isso. Né? Então, que o diálogo possa ser aberto e que possa ser permeável. É essa a ideia que eu deixaria aqui. Eu acho que essa atitude simples, complexa de colocar em prática, mas simples, ser permeável na escuta, pode ajudar a saúde mental do casal a melhorar muito. Relações saudáveis exigem conversas difíceis, né? Acho que é isso que é muito necessário. Assim. Genial. A gente precisa conversar, às vezes pode ser tranquilo, às vezes pode ser difícil, mas para ser saudável exige diálogo. Não tem o que fazer, né, Osvaldo? Nós chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Tá de sacanagem. Passou rápido. Tá mal gostoso. Mas é assim que funciona. A gente tem que deixar um pouquinho para depois. E semana que vem tem mais. Toda noite de domingo, 8h30 da noite, vocês sabem que nós estamos aqui conversando sobre algum assunto importante. Semana que vem nós vamos conversar sobre um assunto que diz respeito, poxa vida, muito a essa história da cidade de São Paulo, muito sobre a coexistência de muitas nacionalidades, muitas etnias, e como é que nós temos que aprender a conviver com um outro que parece ser tão diferente e nós temos muitas similitudes. Vamos falar sobre essa questão relacionada à mulher oriental, que a gente parece que faz umas bagunças aí e talvez não fale de maneira boa. Rafael, tem um congresso? Temos um congresso, Osvaldo, para finalizar, para lembrar vocês, nos dias 8, 9 e 10 de maio nós temos o Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades. O congresso é presencial em São Paulo, aqui no bairro da Liberdade, então as inscrições já estão abertas. Quem tiver interesse no congresso, já com programação, entra no site do impassex.com.br ou no site do Sinsex, encontra a gente nas redes sociais. E é isso, nos vemos em breve. Muito bom. Quero agradecer a tua presença, Pedro, Rafael, o Felipe que está sempre atrás ali, e tem o Tomás lá na técnica da rádio que está sempre ali cuidando das coisas. Gente, obrigado, boa noite. Até semana que vem, é um compromisso. Até mais, boa saúde para vocês.